Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Meu nome é Cícero, faço parte do time de engenharia do Pet Shop Control. E hoje eu vou falar sobre um pouco do que a gente vem planejando, vem almejando. E eu gostaria desse título construindo e evoluindo, porque na verdade esses próximos passos são nesse sentido de construir e evoluir. A gente vem há algum tempo planejando muitas coisas para a empresa, e a empresa nada mais é também do que uma espécie de roda da vida, né? O ser humano, para ele estar bem, ele tem que ter bons índices na parte de espiritual, na parte profissional, na parte de família, na parte de saúde, e a empresa também precisa ter esses pilares todos tendo pelo menos um bom desempenho, né? E então a gente vai falar sobre o pilar de produto e como os nossos objetivos a longo e médio prazo impactam hoje com a realidade do nosso produto. A gente está traçando aí um plano para dar uma melhora e esse pilar ficar ok com esse roadmap de empresa e tudo ficar alinhado para que no futuro a gente consiga manter esse crescimento e até aumentar ele, né? Já continuando na pegada aí que o Maurício trouxe, o Maurício falou sobre Docker, que é a parte de banco de dados, a nossa infraestrutura de banco, e agora a gente vai falar um pouquinho, uma camada um pouquinho acima, que é a camada que busca essas informações do banco, que é a camada de microserviços. Eu gostei aqui do tema uma aventura, um desafio e uma responsabilidade. Acho que várias empresas que estão passando por isso aqui no Brasil, como exemplo a Hotmart passou há 2 anos atrás, como a Netflix fez essa mudança há muito tempo não, alguns anos atrás também, e de certa forma foi uma aventura para todos que participam dela. Então, trazer essas novas tecnologias para dentro do produto tem que ser um motivo de orgulho para o time de desenvolvimento e para o time que compõe a empresa, né? Porque realmente é um passo importante e que vai nos botar em patamares que a gente possa galgar pulos grandes, entendeu? Que a gente consiga expandir as nossas operações, expandir as nossas ideias e tornar tudo aquilo que a gente faz em brainstorm uma possibilidade real, de fato. Vamos falar então um pouquinho sobre o porquê dos microserviços, as motivações, os princípios e os cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente fala de uma arquitetura de microserviços, a gente tem que ter muito cuidado, porque, primeiro, não é preciso, e muitas vezes, migrar para microserviços. Isso não é uma questão de orgulho. Minha empresa está fazendo um software com uma arquitetura de microserviços. Eu até não gosto de chamar de arquitetura, eu gosto de chamar de tecnologia, né? Então isso tem que estar muito alinhado com o que é que a gente quer como propósito e como a gente enxerga a empresa a longo e médio prazo, como eu falei antes. Então, aqui tem alguns princípios, que é o sistema ser global, né, um sistema que está posicionado em todas as partes do mundo, e não só como serviço, mas também como operação, né? Alta disponibilidade, basicamente conseguir replicar aquilo que os fornecedores de banco mais fortes do mundo conseguem te fornecer, que é estar 99,9% disponível para todas as pessoas que estão utilizando. Ter um custo operacional eficiente, porque quando a gente fala em globalizar uma plataforma, é importante a gente cuidar da parte de custo, porque ela pode inviabilizar o projeto a qualquer momento, né? E facilidade de evolução. Fazendo um contraponto com o sistema de microserviço, agora dando uma pincelada sobre o que é para trazer um contexto. Hoje a gente trabalha com uma arquitetura monolítica, ou seja, todo software ele é uma coisa só. Então, se o Maurício, por exemplo, quer mudar uma feature na agenda, a gente precisa retestar, a gente precisa trabalhar em cima de todo um contexto, um bloco. Microserviço nada mais é do que a gente, então, fragmentar essa estrutura para tornar ela mais independente, mais fácil de ser
operacionalizada, né? Então, por isso que ela facilita na evolução. Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma troca de plataforma, de componentes, de nugget, como a gente conhece, eu não vou precisar me importar com toda a outra estrutura que tem por trás. Eu consigo mexer só naquele momento, só naquela propriedade. Então a gente consegue ter um custo operacional eficiente, já que o meu desenvolvimento vai trabalhar em cima de uma coisa isolada. Eu não vou precisar retestar tudo, isso é mais barato para retestar. Nesse caso, tem casos que microserviço é mais caro para retestar, para testar, né? E essa questão fragmentada também te coloca com facilidade na questão da globalização que está aí em cima. Tá? Falando então do 2, que são os princípios do microserviço, só retomando aqui, mesmo que tu queira ter um sistema global, mesmo que tu queira ter uma alta disponibilidade, mesmo que tu queira ter um custo operacional eficiente e uma facilidade de evolução, isso não significa que tu tem que usar uma arquitetura de microserviço. Talvez isso ainda não faça sentido para você, né? Então tem que ter esse cuidado. Então, falando um pouco dos princípios de microserviço, a gente tem redundância dos componentes críticos, né? Eu vou citar aqui então um exemplo da Hotmart, que tem certos componentes em microserviço, como eles são isolados, a gente consegue ter algumas, digamos, alguns planos para que esses pontos críticos não falhem. Então, o exemplo da Hotmart é o seguinte, eles têm um microserviço que envia um e-mail para que envia uma requisição de enviar um e-mail para a plataforma de SendGrid, né, que vocês conhecem, o pessoal do marketing, né? Se esse componente falhar, ele é vital, ele é crítico na plataforma da Hotmart. Se esse componente falhar, esse microserviço vai ter uma redundância e vai chamar a plataforma SendGrid, que é uma concorrente. Então, redundância dos componentes críticos nada mais é do que a gente mapear os microserviços que são vitais e dar uma possibilidade de ter uma ação contra a falha, né? Elasticidade computacional em nuvem, que não tem a ver com o Elasticsearch, que para quem é desenvolvedor sabe que é um modelo de busca com um servidor distribuído e é muito bom para trabalhar com pesquisa em Big Data e tal. Elasticidade computacional em nuvem, aqui no princípio de microserviço, é simplesmente a capacidade de tu potencializar e reduzir a tua nuvem de forma muito rápida e de forma muito barata. Então esse é um dos princípios também de microserviço. A rastreabilidade e monitoramento, porque quando a gente fala de microserviço, a gente tem muitas engrenagens espalhadas. Então é muito importante que a gente consiga monitorar essas coisas até para prevenir falhas antes que elas aconteçam. Resiliência, que é falhar graciosamente. Ou seja, quando falhar, ter todos esses mecanismos que a gente está comentando de tu conseguir ser gracioso e não estragar a experiência do teu usuário final. E eventualmente consistente. Esse eventualmente consistente poderia estar na parte de cuidados, tá? Mas ele é realmente importante estar aqui como princípio, mas a gente fala depois. Não se assustem. Mas basicamente, quando a gente trabalha com a arquitetura de microserviço, a gente vai se basear na teoria CAP, que é: você não pode ter essas três coisas. Você não consegue ter disponibilidade, particionamento e consistência. Você vai ter que abrir mão de uma delas. E quando a gente fala de microserviço, a gente abre mão da consistência. Não tem consistência em microserviço. Os seus serviços vão falhar. Você tem que ter essa consciência. E é através dessa consciência que você consegue criar diretrizes para trabalhar com essas falhas, né? A gente vai falar de algumas delas ali na frente. Mas então, no microserviço, a gente vai conseguir ter a disponibilidade e o particionamento. E a parte de consistência, a gente vai substituir por resiliência, né? Que é a nossa capacidade de apanhar e voltar para o estado original, né? Mas a gente fala mais para frente.
Sobre os princípios também, trazer um pouquinho sobre os princípios de design, que é separar a solução por componentes. Ou seja, hoje a gente desenvolve muito com aquelas bibliotecas, references e coisas que a gente fica espalhando pelo código todo. Então o ideal é a gente trabalhar sempre com nuggets, por exemplo, e transformar isso numa camada única de negócio. Transformando isso numa camada única, a gente preserva aquela teoria da independência. As coisas em microserviços elas têm que funcionar sozinhas, a maior quantidade de vezes possível. Depois a gente vai entrar ali um pouco sobre sobre a dependência de um serviço para o outro, mas seguindo esse princípio, separar as soluções por componentes e camadas é importante para isso. Então a gente, em vez de espalhar tudo pelo projeto, como agora a gente não tem mais uma coisa única, que é fácil de entender e acessar, a gente tem milhares de serviços espalhados, a gente cria uma camada única com nuggets para referenciar o projeto todo. A camada de negócio é sempre entre microserviços, ou seja, a gente não pode pegar esses componentes que a gente usa, por exemplo, vamos pegar um da nossa realidade hoje. A gente tem um componente lá que é o Text ID, que é para botar o ID do produto, para o cliente visualizar. Esse é um componente específico. Então, a gente não poderia ter um componente que faz parte da regra de negócio, né, como e de que forma vai ser cadastrado o cliente e tal. A gente não pode ter esse componente na forma na camada de componentes burros, como é chamado. Então, toda essa parte de regra de negócio é importante que ela se mantenha dentro do microserviço para que ele consiga fazer o seu papel dentro da aplicação. E para que tu não precise monitorar mais coisas da regra de negócio e fora o microserviço, senão tu começa a construir uma engenharia do caos. Separar o código de aplicação do código de infraestrutura, isso aqui é um preceito básico, né? Isso envolve questões de segurança, questões de operação, é muito mais fácil tu trabalhar com duas equipes separadas, tu consegue ter uma arquitetura mais fácil de entender, são milhares de benefícios, dezenas de benefícios. Aqui eu trouxe um exemplo do GitHub do projeto da Microsoft, de exemplo de arquitetura de microserviço. A gente pode perceber que tanto a parte de front-end da web e do mobile, elas estão separadas da parte de microserviço. Ou seja, né, a gente tem uma camada de front separada da camada de back e essas duas se comunicam. Isso é tranquilo. Ainda falando dos princípios de design, a fachada bem definida. Isso significa o quê? Significa que quando o front faz uma requisição para o back, a gente tem que ter uma fachada de recepção dessa informação bem estruturada, certo? A tecnologia mais usada nesse sentido é a API REST, largamente difundida, é a maneira como a gente vai se comunicar com o front-end. Botei aqui algumas frases importantes só para dar um impacto, mas que se referem bem aos princípios. Microserviços não compartilham entidades de dados. Então, microserviços compartilham entre si informação, mas jamais uma tabela, por exemplo, do banco de dados vai ser consumida por mais que um microserviço. Isso é totalmente contra as boas práticas de microserviço. E problemas de microserviços são resolvidos com microserviços. Por exemplo, mas eu não posso compartilhar tabelas de dados, mas eu quero fazer um relatório que busque em várias tabelas. Tu não vai fazer o microserviço se conectar em outras tabelas. Tu vai compartilhar essa necessidade com outros microserviços e vai trazer as informações que tu quer. Então, aqui a gente já está entrando um pouco na questão de dependência de um microserviço do outro, né? Uma coisa muito importante que tem que ser falado também, que é um dos desafios mais desafiadores de microserviço, é a parte de versionamento e quebra de compatibilidade. O que é isso? Quando a gente está numa estrutura de monolito, como é hoje, todo mundo fica desenvolvendo e fica mandando a sua versão para um repositório centralizado. Então fica muito fácil de tu controlar as versões de software e saber o que está acontecendo, quem é que está fazendo deploy, enfim. Quando a gente trabalha numa arquitetura de microserviço, cada microserviço é independente. Então vocês imaginam no futuro várias equipes trabalhando em cima de cada um dos microserviços, certo? Então existem alguns conceitos que a gente tem que cuidar. Por exemplo, assim, a gente nunca vai poder basear nosso aplicativo em produção na versão mais recente do microserviço, né?
Por quê? Porque essa versão mais recente ela vai estar constantemente recebendo atualização e aí tudo que estiver conectado com esse microserviço vai quebrar. Então vai quebrar os outros microserviços e tu vai poder ter um sistema para de funcionar. Então, quando a gente for trabalhar com compartilhamento entre microserviços, acho que compartilhamento não seria bom, mas a dependência entre microserviços, a gente sempre tem que entender que a gente tem que esperar, se eu vou me conectar no microserviço da Jaqueline, eu preciso esperar que aquele microserviço tenha uma certa estabilidade. E ele tendo uma certa estabilidade, eu crio ele como um V1 do meu projeto e nele eu não mexo mais. A partir de agora a gente começa a trabalhar em V2, só que a minha aplicação está conectada nos microserviços estáveis para não ter esse problema, né? Aí, conforme as atualizações vão ganhando maturidade, a gente começa a subir o versionamento, atualizando para o cliente e tirando as versões anteriores. Tá? Outra coisa muito importante, que é um princípio de microserviços, que é a parte de secrets, né? As senhas, connecting strings, elas não podem estar versionadas. Né? Que imaginem vocês, vários desenvolvedores, versionando parte de segurança. Isso pode trazer uma falha rapidamente. Só uma pergunta, tu falou em V1, V2, se porventura deu um problema na V2, tu consegue voltar para V1 para o pessoal continuar utilizando? Sim. Segue normalmente, não? Sim. Isso lá. é um dos benefícios de microserviços, a gente consegue voltar as versões muito mais rápido, em questão de 20 segundos tu consegue subir uma versão e botar lá. Hoje no sistema que tá não consegue, né? Essa ideia é por microserviços. Hoje demora um pouco, a gente faz uma atualização, debug, é um processo já que não é mais realizado de forma da literatura, né, como deveria. Né? Mas quando a gente trabalha com um repositório Git, que é o repositório onde vão controlar as nossas versões, e microserviços e Docker, que tu consegue subir tudo rápido, muito fácil, é tranquilo. No caso, se acontece um erro, então é muito mais fácil. Eu até vou falar, tem até na parte um pouco de diretriz de segurança aqui, de fileout, que é quando falha tudo, tem um pouquinho sobre isso. Mas então, gente, a parte de segredos ela nunca pode estar dentro da parte de produção também. Acho que eu vou falar isso mais pra frente. Não vou falar, mas então eu vou falar agora. O que é isso? A gente não pode manter senhas e coisas dentro da aplicação que vai rodar para o cliente. A gente tem que ter serviços que façam essa orquestração de segredos para a gente. Né? A Microsoft tem vários deles, a Netflix também tem, mas isso aumenta muito a capacidade de segurança da plataforma. Bom, a gente falou um pouco sobre comunicação, dependência entre serviços lá atrás, a gente agora tem um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Quando a gente começa a operar com comunicação, né? Seria o sonho de todo desenvolvedor que os microserviços fossem isolados de ponta a ponta, mas óbvio que existe a necessidade de integrá-los para criar experiências melhores para os nossos clientes, né? Então, uma das coisas muito importantes é a gente ter timeout distribuído, né? O que é isso? Timeout é aquela configuração de tempo que a gente configura para que uma requisição após tantos segundos ela não comece, né? Vocês sabem disso, às vezes quando o cliente está com a internet um pouco ruim, ele não consegue conectar com o banco de dados e dá timeout, né? Só que em microserviços, a gente não pode esperar que dê um timeout no microserviço isolado, porque isso pode fazer com que ele se sobrecarregue, porque até ele cair, a gente não precisa forçar ele até ele cair, por exemplo, entendeu? Então a gente distribui os timeouts em camadas. A gente bota o timeout tanto na requisição quanto na resposta do microserviço. Isso faz com que a requisição caia antes que esse microserviço se sobrecarregue. Então isso é uma diretriz boa de segurança, né? Filas como políticas de retry correta, ou seja, dentro dessa questão de sobrecarregar microserviços, a gente pode trabalhar com filas, que é uma forma de organizar como essas requisições estão chegando no microserviço. Então a gente pode aplicar uma arquitetura ali, uma biblioteca que verifique antes de sair da fila se esse microserviço está ocupado, se ele pode receber isso. Então são maneiras que tu consegue aumentar aquela resiliência do microserviço que eu falei antes, né? Porque microserviço não tem como ter consistência. Então a gente tem que entrar e criar técnicas de resiliência. E as filas é uma delas. O Circuit Breaker
né, que é uma metodologia de tráfego que veio da engenharia elétrica. Como a gente fala em microserviços, a gente imagina um circuito entre esses serviços, né? Então, a acessibilidade desse circuito, ela tem algumas formas de tu conseguir mapear através de estados, ou seja, se esse microserviço está aberto, se ele está fechado, se ele está meio aberto. Cada uma dessas coisas, ela tem um significado e uma forma de ser tratada dentro da aplicação, né? A Netflix criou o Istrix, que é digamos, uma biblioteca que faz toda essa gestão de circuit breaker, que é muito importante. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que o front faz uma requisição para que a parte de basquetebol seja exibida na view do cliente. A gente está falando aqui um projeto MVC. E ao detectar então que esse circuito está fechado, ele trata essa mensagem amigavelmente pedindo para que o cliente espere, né? Isso faz com que o software não comece a repetir requisições e não sobrecarregue os microserviços, né? Então aqui provavelmente o microserviço vai esperar ser reaberto para funcionar. Na verdade ele fica fazendo tentativas mais lentas conforme for o ajuste do balance. E isso tudo junto com as filas, né? Junto com os timeouts, corrobora para a gente ter um sistema com mais resiliência e que não caia, sem perder desempenho. Eu falei já para vocês ali sobre o conceito de consistência eventual, que é o teorema de Cap, né? Estratégia de compensação e de potência. A estratégia de compensação nada mais do que quando a gente tem um problema no microserviço, a gente tem que ter um rollback, que eles chamam, para compensar esse problema. Digamos assim, a Luana quer fazer uma compra e para fazer essa compra o projeto trabalha com 2 microserviços. Então, tu vai bater no microserviço 1, vai ter uma resposta positiva, e tu vai bater no microserviço 2 e vai ter uma resposta negativa. Então, tu vai ter que ter um rollback para cancelar o que tu fez naquele serviço 1. Isso são estratégias de compensação. E aí tu reseta todo o processo, resiliência, apanhou, volta para o estado natural e joga de novo para o fluxo, né? Idempotência nada mais do que a maneira de certificar que, como a gente está falando de várias requisições, né, porque o serviço não respondeu, a gente garantir que mesmo que haja várias requisições, a gente não tenha dados duplicados dentro do sistema. Duplicar as requisições, né, por exemplo. Filas, eu já falei para vocês, aquela estratégia de aumentar um pouco da resiliência, de controlar o fluxo de entrada e saída dos microserviços. Release. Release, que é a forma como a gente entrega então o nosso produto. A gente pode automatizar entregas usando pipelines do Azure DevOps, que é uma inovação muito alta agora que a Microsoft fez essa plataforma. A gente consegue automatizar então o próprio update, a parte de teste, é bem bacana. E conseguir monitorar esses pipelines também para saber o que está acontecendo. Aqui eu falei que o segredo antes não pode estar no ambiente de produção. E ambiente de redundância e failover, isso aqui é muito importante. O que é isso? Obviamente, quando a gente trabalha com uma aplicação de microserviço, é natural a gente ter em torno de 500 a 1000 microserviços, né? Se for Java, então, é muito mais. Então, é básico que a equipe de desenvolvimento mapeie quais são os microserviços que são mais importantes. Por quê? Porque quando cair tudo, é importante a gente ter uma estrutura de backup que tenha apenas aqueles serviços mais importantes, para que botar esses caras no ar seja mais fácil. E daí a gente trabalha com pequenos serviços depois, para subir também é mais fácil. Então a gente divide essa responsabilidade e consegue botar o sistema no ar muito mais rápido. Então tem um ambiente de redundância e failover. Redundância porque a gente vai ter os microserviços importantes replicados em uma outra estrutura. E failover ali, que é quando cai tudo e a gente tem que trazer essa política para funcionar. Bota no ar os microserviços mais importantes e sobe os pequenininhos tudo, e em 20 segundos o aplicativo está rodando de novo. Aqui eu trouxe para vocês ter uma ideia o controle de tráfego dos microserviços Netflix. É só para a gente entender, cada coisinha dessa aqui é um microserviço.
As pretas. As pretinhas, só pra gente ter uma ideia legal. Isso aqui é a arte pura. Eu ficaria horas olhando isso. O que essas bolinhas? É tipo aquelas Ah, microserviços que tem... As bolinhas frame requisições entre os guardado. microserviços. Vocês podem ver que um microserviço às vezes joga para outro, joga para trás, que é aquela dependência entre os microserviços. E os microserviços linkados ali. Mas as bolinhas brancas são requisições? Assim? São, é o E tráfego. aquela esteira que tem ali mais forte no meio. Essas aqui. Ele É tem muita muitas requisição. requisições. É, aqui, Eu acho que são os mais aqui utilizados. no exatamente, caso. ali são os microserviços mais importantes. Provavelmente são aqueles que estão numa estratégia de redundância e de failover da Netflix. É curta, não. Né? Opa. Essa é a busca do Grey's Anatomy, que é muita requisição. É verdade, eu assisto todas as temporadas. Mas esse componente é um microserviço, né? Peraí. É muito interessante. Dexter nem tem mais. Dexter, cara. Old Ah, school. muito bom. Cara, old school, Dexter. Ah, Lost. Pô, Grey's Anatomy, na 20ª temporada. 15ª. Foi então. Show, então, falar um Vai, pouquinho. tem que sair da frente. Obviamente, quando a gente fala sobre novas tecnologias, eu gosto de chamar o microserviço como tecnologia, eu não gosto de chamar como arquitetura, como muitas pessoas que trabalham no microserviço chamam. Eu acredito que tudo que faz com que a gente consiga inovar e melhorar a vida das pessoas, e isso melhora a vida dos produtos e que, consequentemente, vai melhorar a vida das pessoas, eu gosto de chamar de tecnologia. Então, para mim, microserviço é uma tecnologia. Eu acho que, de repente, até tem gente que chama assim, provavelmente, mas eu gosto de usar esse termo. Mas, quando a gente fala sobre novas tecnologias e desafios, é natural que a gente tenha um pouco de medo, um pouco de receio desses enfrentamentos. Só que, hoje em dia, as empresas que encabeçaram esses projetos, como a Netflix e a Microsoft, eles fazem questão de expor todo esse conteúdo. Então, existe muito mais conteúdo de microserviços, sobre Docker, sobre coisa disponível, do que qualquer tipo de linguagem há muitos anos atrás. Né? Não é uma coisa secreta, foi uma coisa que foi feita para a comunidade, é open source, né? Os projetos. Então a gente tem muito conteúdo bacana para pesquisar. Eu botei aqui em cima a parte de docs de arquitetura da Microsoft, tem em português, tem em inglês, tem em espanhol. Aqui a gente tem parte de microserviço, a parte de DevOps, a parte de ASP.NET PPs e a parte de Cloud. Cloud PPs, né? A gente tem o Netflix OS, que é o Netflix Open Source Platform, que está todo documentado no GitHub da Netflix. A gente pode acessar qualquer um dos projetos deles. Foram eles que criaram todos os projetos iniciais. O Circuit Breaker veio do Istrix, que é da Netflix. O projeto está aqui, totalmente acessável, dá para ver. Tem documentação explicando, é fantástico. Microsoft API Guidelines aqui é só um exemplo de como a gente, de repente, você quer começar nessa vida de microserviço, você vai ter que trabalhar com API RESTful. E aqui tem, por exemplo, vários projetos de boas práticas de RESTful que tu pode acessar, pode aprender. Então está todo o conteúdo na web de graça, só pesquisar, só querer aprender. Aqui está a base de conhecimento que eu estou criando para ajudar o time interno a achar as coisas mais fáceis. E aqui eu botei 3 caras que são referências em microserviço. Primeiramente aqui está o Giovanni Bassi, que é o fundador da Lambda 3. É um cara que tem muita experiência com microserviço. O Bruno Guiz é um cara que está passando por isso nesse exato momento. Ele está migrando a arquitetura de monolítica para microserviço e está tendo vários desafios, está aprendendo muito. E Josh Evans, que é o cara que é o pai de microserviço, não o pai por inventar, mas é o cara que encabeçou todo o projeto do Netflix para transformar o Netflix em uma arquitetura de microserviço. É isso aí, galera. Obrigado.